Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócios. Eu vou deixar para você uma aula sobre as diferenças entre os regimes tributários lucro real, lucro presumido e simples nacional. Eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações e se você quiser estudar o meu curso de Contabilidade Tributária e Planejamento Tributário, eu vou deixar o link dele na descrição. Desde já, fique aí com esta aula que eu preparei com todo carinho para você. Abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Bem, vamos aqui iniciando a nossa aula. Nesta aula eu quero que você preste bem atenção, porque eu vou explicar as diferenças básicas entre três regimes tributários: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Agora, preste atenção no que eu vou falar agora. Muitas pessoas fazem uma confusão afirmando que o MEI também é um regime tributário. Ou então elas afirmam que o lucro arbitrado também é um regime tributário. E elas estão equivocadas. O MEI não é um regime tributário. E o lucro arbitrado também não é. O próprio nome fala que o lucro arbitrado é uma coisa arbitrária, é um regime de punição. As empresas não podem escolher esse regime. As empresas só podem escolher Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Tudo bem? E as empresas também não podem escolher o MEI, porque MEI não é coisa de empresa, MEI é coisa de empreendedor individual. No decorrer do curso eu vou sim analisar o MEI, vou explicar algumas coisas, quem pode aderir ao MEI, quais as vantagens, tudo bem? Quanto paga por mês na prestação de serviço, no comércio, eu vou explicar tudo isso, não se preocupe, tá bom? Mas o objetivo desta aula é explicar aqui as diferenças básicas do simples, do presumido e do real, beleza? Antes de começarmos, vamos aqui entender o que é um regime tributário. Veja, eu ainda não estou lendo o slide, mas é muito importante isso que eu vou falar. Muitas pessoas acham que planejamento tributário é tão somente escolher um regime tributário. Isso não poderia ser mais falso. Escolher um regime tributário corretamente é o primeiro passo de um planejamento, mas para reduzirmos tributos de maneira efetiva, não basta escolher corretamente um regime tributário, tá? Vamos aqui começar então. Regime tributário. Regime tributário é a maneira que uma empresa é tributada no Brasil. É a metodologia que ela vai usar para apurar os tributos federais, estaduais e municipais. Olha aqui o que está escrito entre aspas. Empresa tal é tributada pelo lucro presumido. Então, quando você escutar regime tributário, é tão somente a metodologia que uma empresa vai utilizar para pagar seus tributos. Será que ela vai pagar todos os seus tributos sobre o faturamento? Ou será que ela vai pagar todos os seus tributos sobre o lucro verdadeiro? Ou será que ela vai pagar todos os seus tributos, sobre a renda que eu estou me referindo, sobre um faturamento e um lucro presumido? Tudo isso depende do estudo tributário feito pela empresa, tá bom? Mas, via de regra, regime tributário é a maneira que ela vai adotar para pagar os seus tributos. Quais tributos? No Brasil, uma empresa paga os seguintes tributos: o imposto de renda de pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Veja, quando eu falo de ICMS, ISS e IPI, eu não estou dizendo que a empresa vai pagar os três, tá? Normalmente ela vai pagar esses quatro aqui. Qualquer tipo de empresa vai pagar esses quatro. Mas dependendo da atividade, ela só vai pagar um desses três. Normalmente uma empresa de serviço paga só o ISS, uma empresa comercial paga o ICMS e IPI, dependendo da ocasião. E se for só uma empresa fabricante, industrial, vai pagar tanto o IPI como o ICMS, tá bom? Então, empresa de serviço paga ISS, empresa comercial paga ICMS e empresas industriais paga ISS e IPI, tá bom? Quando ela vende, Se ela vender o produto, ela vai pagar o ICMS, mas se ela for só uma empresa que transforma a matéria-prima em outra coisa, ela vai pagar o IPI, tá bom? O regime tributário define como ela vai pagar tais tributos. Então, vamos aqui entrar nesse regime tributário simples nacional.
Vamos aqui entender como funciona o Simples. Aqui eu já vou explicar para você uma coisa bem interessante que você já vai entender. Veja bem. Vamos lá. Apuração no Simples Nacional. Os tributos no Simples Nacional são pagos de modo unificados e são calculados sobre a receita do mês. Preste atenção. Olha o texto azul. Os tributos no Simples Nacional são calculados sobre a receita do mês. Sabe o que é que isso aqui significa? De cara, lembra lá do João e da Natália? O João colocou a empresa dele no Simples Nacional sem motivo algum? Ele queria colocar? Significa que mesmo que a empresa não tenha lucro, ela vai pagar imposto de renda, se ela tiver no Simples. Por quê? Porque a tributação acontece sobre a receita, sobre o faturamento. Já conseguiu entender aqui o problema? Veja, todo mês a empresa faz os cálculos e paga todos os tributos com um único documento chamado DAS, o DAS, o Documento de Arrecadação do Simples. Mas veja, você tem que entender isso aqui de cara, porque a maioria dos empresários não entendem. O simples fato do empresário colocar na cabeça que, pera lá, então quer dizer que aqueles tributos que incidem sobre o lucro, se a minha empresa tiver no Simples, eles vão incidir sobre o faturamento. Então quer dizer que se a minha empresa não der lucro, ou der um lucro muito pequeno, ainda assim ela vai pagar imposto. Então eu tenho que tomar cuidado. Então eu não posso colocar a minha empresa no Simples só porque é mais fácil, só porque eu mesmo vou lá e emito a guia e pago. É isso que eu preciso que você entenda. Isso aqui é planejamento tributário. É por isso que não é porque a padaria da Natália estava no Simples que a padaria do João também deve estar no Simples. O João nem sabe quantos funcionários vai ter, quanto será a folha de pagamento, quanto será o lucro. Sem contar que não é porque uma padaria ou qualquer outra empresa aderiu ao Simples que esteja certo. Pode ser que a pessoa, o empresário, colocou a empresa dele no Simples sem saber o porquê. Só colocou porque é mais fácil. Ah, não precisa de contador. As pessoas têm muito isso, né? Não precisa de contador, que é uma mentira. Tem que ter a contabilidade, tem que ter o levantamento mensal, tem que ter a gerência. Tá? Vou continuar. Fixando. Todos os tributos são pagos em um único documento. Isso traz uma facilidade. Numa mesma guia são pagos ISS, IPI, COFINS, IRPJ, CSLL, ICMS e IPI. Todos os meses os tributos devem ser apurados. Quando eu digo que muitos empresários colocam as empresas no Simples sem motivo algum, só porque é mais fácil, não se assuste quando eu disser que contadores também fazem isso. Escritórios de contabilidade também fazem isso. Por quê? Porque é muito mais fácil para o contador. Dentre os regimes tributários, o mais fácil de se administrar é o Simples. É o Simples. É só receber o honorário mensal do cliente e emite as guias. Pronto. Coloca a empresa dele no Simples. O empresário não tem conhecimento técnico, não vai questionar. A não ser que ele contrate uma auditoria. Mas como os contadores sabem, né, muitos escritórios de contabilidade sabem que a maioria dos empresários não querem gastar um centavo a mais, eles não vão contratar auditoria, óbvio. Se o cara não me paga um honorário que eu peço, o contador pede 2.000, o empresário paga 1.000, você acha mesmo que esse empresário vai contratar uma auditoria para saber se a tributação está certa? Não. Aí muitos contadores, infelizmente desonestos, pensam, o cara não me paga direito, tu acha que ele vai contratar uma auditoria, quer saber? Vou colocar a empresa dele no Simples. Ela iria pagar menos tributos se estivesse no lucro presumido, mas eu vou colocar no Simples porque é mais fácil para mim, eu faço tudo em 3 horas durante o mês e ganho R$1.000. É por isso que tanto contadores, como administradores, como advogados, economistas, todos têm que entender o que é um regime tributário para fazer a análise daquela empresa, que pode estar errado. Tudo bem?
E esse é o meu objetivo, é explicar isso aqui de modo profundo, não de modo simplista. Tá? Então vamos aqui continuando. De acordo com a atividade da empresa, ela vai ser tributada em um anexo específico. Se for uma empresa de comércio, ela vai ser tributada no anexo 1. Se for indústria, anexo 2. Se for serviço, anexo 3, 4 e 5. O Simples Nacional funciona com 5 anexos. Para cada tipo de anexo é uma atividade específica. O anexo 3, o 4 e o 5, exclusivamente para serviço. Você está vendo aqui, entre aspas, uma coisa chamada fator R. Fator R é uma possibilidade de redução de tributos dentro do Simples que eu vou ensinar. Não vou ensinar agora, porque estou só fazendo um comparativo. Mas eu vou resumir aqui para você. Imagine que você tem um escritório ou uma empresa, clínica médica, clínica de fisioterapia, que ela está sendo tributada no anexo 5. Ela poderia estar no 3. Ela está no 5, mas poderia estar no 3. Qual a diferença do 5 e do 3, professor? É simples. A tributação no 5 é mais alta do que no 3. Aí fica a dúvida. Ah, professor, então não é melhor a minha empresa sair do 5 e ir para o 3? A resposta é sim. Mas, como é que a empresa sai do anexo 5 e vai para o 3? É simples. A folha de pagamento dos últimos 12 meses tem que ser no mínimo 28% ou mais do faturamento bruto dos últimos 12 meses. Então, se nos últimos 12 meses a empresa faturou 1 milhão e a folha de pagamento foi 280 mil, ela vai sair do anexo 5 e vai para o 3. Naquele mês vai pagar menos tributos. Existem casos que, se a empresa aumentar a folha de pagamento em R$1.000 naquele mês, ela vai ter uma redução de tributos de 5, 6 mil reais. Tendo uma redução de carga de aproximadamente, aumenta 1.000 e tem uma redução de tributo de 6 mil, a redução total de custo foi 5 mil. E muitas empresas não entendem isso. E eu vou explicar quando eu estiver falando no módulo avançado de Simples Nacional. Tá bom? Obviamente, existem muito mais coisas sobre o Simples que iremos aprender nas próximas aulas. Tudo baseado na lei. Tá bom? Veja. Essa apostila aqui, na verdade esse slide aqui eu criei ultimamente. Faz tempo que eu tenho essa aula, mas isso aqui eu criei há pouco tempo. Como os tributos são pagos sobre o faturamento do mês, mesmo que a empresa apresente prejuízo, ela pagará tributos. Eu preciso que você entenda isso de cara. Por isso é perigoso escolher esse regime tributário sem ter certeza que vale a pena. Muitos empresários cometem esse erro, escolhem o Simples porque sua arrecadação é mais fácil. E na cabeça de muitos empresários, se a empresa for do Simples, eles não precisam pagar contador. E no final das contas, a tragédia é maior. Vamos aqui falar rapidamente sobre o lucro presumido. O nome já diz tudo. No lucro presumido, os tributos são pagos de um modo diferente do Simples e do lucro real. No Simples, todos os tributos são pagos sobre a receita. No presumido não é bem assim. Veja, apuração no lucro presumido. No lucro presumido, o ISS, ICMS, PIS e COFINS são pagos todos os meses normalmente. Presta atenção. Esses tributos aqui são pagos todos os meses. Tá? Todos os meses. A diferença é que o imposto de renda e a contribuição social são pagas trimestralmente, mas tem outra diferença. Calma. Primeira coisa. Todos os tributos são pagos por mês no presumido. Mas esses dois são pagos por trimestre. Não tem como pagar por mês ou por ano, tem que pagar por trimestre. Quando falamos de lucro presumido ou lucro real, estamos nos referindo a duas maneiras de tributar imposto de renda e contribuição social. Apuração esquematizada no lucro presumido. ISS mensal, ICMS mensal, PIS e COFINS mensal, IPI mensal, contribuição social e imposto de renda trimestral. Qual o motivo de ser presumido? Veja, de acordo com a atividade da empresa, a Receita Federal vai presumir seu lucro no trimestre. Exemplo, uma empresa que atua no comércio terá uma presunção de lucro no trimestre de 8% sobre o faturamento para pagar imposto de renda.
Existem duas presunções, uma presunção para imposto de renda e uma presunção para contribuição social. Ou seja, de acordo com a atividade, comércio, serviço, indústria, posto de gasolina, a Receita Federal vai presumir um lucro. Preste atenção, não é o lucro verdadeiro, mas também não é sobre o faturamento. É sobre um lucro presumido, que na maioria dos casos não é o lucro verdadeiro. Ora, preste atenção. Se a empresa vai pagar tributos sobre uma presunção e não sobre o lucro verdadeiro, significa que se o lucro verdadeiro for 1 milhão e a presunção for 500 mil, é melhor pagar sobre a presunção. Porque se for pagar sobre o lucro verdadeiro, vai pagar sobre 1 milhão. Mas, se o lucro verdadeiro for 100 mil e a presunção for 200 mil, é melhor pagar sobre o lucro verdadeiro. Não é melhor pagar sobre a presunção, porque a presunção é mais alta. Então, não é melhor optar pelo presumido. Sempre devemos fazer o estudo tributário. Exemplo, uma empresa de comércio. O faturamento trimestral foi R$ 1 milhão. A alíquota é 8% para imposto de renda. Como assim, professor? A presunção de uma empresa comercial para pagar imposto de renda é 8%. Então, o lucro presumido para fins de imposto de renda é R$ 80 mil. O lucro presumido para contribuição social para uma empresa comercial é 12%, seria R$ 120 mil. No caso do imposto de renda, estamos falando só de imposto de renda e não de CSLL. Essa empresa vai pagar imposto de renda sobre R$ 80 mil. A empresa do lucro presumido deverá gerar um documento para pagar cada tributo, não podendo pagar todos juntos como é possível no Simples. É aqui que está o problema. O empresário pensa, então quer dizer que para cada tributo vai ter que ter um documento, então vai ter que ter um escritório de contabilidade. Eu acho melhor colocar a minha empresa no Simples, porque aí eu mesmo vou lá no site e emito a guia. Nessa brincadeira, no final do ano pode ser que ele tenha jogado no lixo R$ 50 mil. E se fosse pagar R$ 2 mil de honorário para um contador durante o ano, seria 24 mil, 26 mil. Olha como é importante fazer isso aqui, tá? Isso que eu estou chutando valores baixos, porque se eu for chutar aqui valores mais altos, dependendo do erro, a empresa pode jogar no lixo aí 200, 300 mil reais por mês. Sem encontrar outras coisas que só um contador pode resolver, como identificação de produtos monofásicos, planejamento tributário mais avançado, como eu vou ensinar no decorrer do curso, enfim. Vantagem e desvantagem. Uma grande vantagem do lucro presumido é que se o lucro verdadeiro for maior que o lucro presumido, a empresa pagará menos tributos. É óbvio, né? Se o lucro verdadeiro for 1 milhão e o presumido for 700, é melhor escolher o presumido, porque vai pagar sobre 700. A desvantagem, presta atenção, é que no lucro presumido a empresa não pode aproveitar os créditos de PIS e COFINS, como no lucro real ela pode. Então, quando nós formos escolher um regime tributário, nós iremos olhar para várias coisas ao mesmo tempo. Tá? É uma visão multifocal. A gente vai olhar para a estratégia, vamos olhar para os créditos de PIS e COFINS, vamos olhar para o lucro, vamos olhar para o faturamento, vamos olhar para a possibilidade de reduzir a empresa em 2 ou 3, vamos olhar para a cidade. Tudo isso aqui você vai aprender e já está aprendendo. Faça suas anotações, mas não esqueça, me pergunte quantas coisas você quiser, que eu sinto prazer em responder, tá? Eu gosto quando os meus alunos me mandam perguntas, porque eu sinto que o meu trabalho está ajudando pessoas, tá bom? Veja, um exemplo prático. Se uma empresa for do ramo comercial, a presunção de lucro dela será de 8% para imposto de renda e 12% para a CSLL. Se ao analisar os números dela chegarem à conclusão que o lucro verdadeiro é 5%, o lucro presumido não fará sentido. Conseguiu entender? A empresa teve 5% de lucro de verdade. Ou seja, faturou 1 milhão, teve um lucro de 50 mil. Ora, o lucro presumido vai dizer que o lucro dela foi 80 mil para imposto de renda e 120 mil para contribuição social. Então, é uma mentira. Não faz sentido ele estar no presumido. Tá? Eu vou explicar no módulo avançado de lucro presumido sobre esse assunto.
tá bom? Isso aqui é só uma comparação. Vamos aqui resumir de modo rapidinho o lucro real. Regime tributário ao lucro real. O fisco chama esse regime de lucro real, mas o nome correto deveria ser lucro fiscal. Olha aqui o texto em vermelho. O lucro real é o lucro da contabilidade. O lucro fiscal é o ajustado para pagar o imposto de renda e a contribuição social. Então, o fisco diz que o nome desse regime é lucro real, mas não é. O lucro real é aquele verdadeiro. E o lucro verdadeiro é o apurado na contabilidade. Só que aquele lucro apurado na contabilidade, o fisco não aceita para tributar. O fisco vai pegar o lucro da contabilidade e vai ajustar para cima e para baixo, de acordo com a legislação tributária. Esse é o lucro fiscal, é o lucro que nós iremos tributar. Como são pagos os tributos? No lucro real, os tributos ISS, ICMS, PIS e COFINS e IPI são pagos mensalmente, como no lucro presumido. Show? No caso do PIS e COFINS, existe a possibilidade de crédito. Quando compra, toma crédito, quando vende, faz o débito. Uma vez por mês, apura o débito e o crédito, choca o crédito e o débito e paga a diferença. Tá? Mas o imposto de renda e a contribuição social são pagos trimestralmente ou anualmente. Então existem essas duas possibilidades: pagar por trimestre ou por ano. Tá? Lucro fiscal. No lucro real, que na verdade é fiscal, o imposto de renda e a contribuição social são pagos sobre o lucro da contabilidade, ajustado com as adições e exclusões permitidas pelo fisco. O lucro contábil da DRE vai ser ajustado conforme a legislação fiscal. Então, a contabilidade vai apurar o lucro e a própria contabilidade vai ajustar aquele lucro ou para cima ou para baixo, dependendo da situação. Créditos de PIS e COFINS. No lucro real, existe a possibilidade de creditamento de PIS e COFINS sobre a compra de produtos ou serviços para consumo que sejam necessários para o objeto fim da empresa. Observação. Existem empresas que, por desconhecerem a lei, não aproveitam esses créditos. Eu vou explicar de modo avançado como aproveitar esses créditos de PIS e COFINS. Vamos nos aprofundar, tá, de modo avançado em cada regime tributário, com dicas de redução. Bom, só consertando aqui. Então, além de eu explicar de modo avançado cada regime, eu vou também dar dicas avançadas de redução dentro de cada regime. Abraço, bons estudos e não esqueça, pode me perguntar o que você quiser.